Espero que todos e todas estejam bem. Meu nome é Fagner Abreu, eu sou diretor da EMF Carolina Renault Ribeiro de Oliveira. Essa EMF fica situada no Jardim Santa Margarida, aqui no distrito do Jardim Ângela, e a DRE responsável por essa escola é a DRE Campo Limpo, uma das DREs que compõem a Zona Sul aqui da cidade de São Paulo. Estou na escola há 6 anos, é meu 6º ano como diretor, ingressei como diretor em 2018. Vim para a escola, foi a primeira escola que escolhi, para acomodar meu cargo e estou aqui desde então, completando esses 6 anos na escola. Bom, fui convidado pela equipe de SME para conversar um pouquinho com os gestores, com todos, em relação à garantia de direitos, em relação aos nossos estudantes e aos munícipes. E com essa temática, eu fui convidado para conversar, para falar um pouquinho sobre o que acontece aqui na escola, sobre alguns projetos, sobre como a gente articula a unidade para fazer com que a garantia dos direitos dos estudantes sejam cumpridas. Primeiramente, a escola ela só vai conseguir cumprir os direitos a partir do momento em que ela usa os seus colegiados, que são os colegiados democráticos. Assim como a APM, a Associação de Pais e Mestres, assim como o Conselho de Escola, a Comissão de Mediação de Conflitos, a CIPA, que são colegiados que eles precisam se articular dentro da escola para que as ações elas venham a acontecer. Então, aqui na escola, essas reuniões de conselho, a reunião da APM, nós procuramos fazer juntos, porque muitas das decisões que aqui acontecem, elas não é só a PM que vai fazer as compras, não é só o conselho, mas a gente precisa do grupo de professores, Então, em alguns momentos coletivos, com os professores, com os projetos, a gente tenta articular para que as ações da unidade, ela venha em contra isso, a garantir o direito dos estudantes. Então, só para exemplificar um pouco do que eu estou falando, aqui na nossa escola a gente entrou com um projeto desde 2018, que a ideia era uma sala ambiente, que o nosso Fundamental 2 ele fosse estruturado numa sala de ambiente, e uma sala ambiente que fosse ambientada, que a ideia é que cada uma das salas de aula fosse espaços de aprendizagem, espaços que favorecessem as aprendizagens nas mais diversas disciplinas. Então, o projeto ele não foi algo imposto ou colocado de cima para baixo, mas ele foi pensado. Então, a proposta veio a partir da gestão. Eu e minha D viemos da mesma escola, e nessa escola já tinha um projeto da sala ambiente, funcionava bem, porque cada uma das disciplinas tinha um aparato de materiais que era para facilitadores para a aprendizagem daquela disciplina. Então, ao trazer essa ideia para a escola, a gente percebeu que essa ideia não poderia ser a gestão que acabou de entrar dentro de uma unidade e impor a essa unidade algo que ela acredita ser bom. Então, a gente articulou, juntamente com a coordenação na época, a fazer um estudo sobre sala ambiente. Então, esse primeiro movimento ele aconteceu dentro do PEA da unidade. Então, nós estávamos estudando dentro do PEA as ações em que os ambientes poderiam influenciar na aprendizagem dos estudantes. Então, foi um ano de estudo, então o ano de 2018 ele foi todo estudado em relação a isso, para que a gente pudesse levar a ideia para o conselho de escola e para a PM, para decidir sobre a implementação disso, porque afetaria tanto a rotina dos professores quanto dos estudantes. Então, a partir desse estudo que foi feito no PEA, nós trouxemos essa temática para o Conselho de Escola, trouxemos essa temática para a PM e numa reunião conjunta a gente aprovou, Então os dois colegiados aprovaram juntos a implementação dessas salas e aí a gente agora precisava, uma vez aprovado pedagogicamente por meio da coordenação, por meio dos professores, nós precisaríamos viabilizar isso. E aí a gente percebeu que as salas ambientes, para você ambientá-las, requeria recursos. E para esses recursos darem certo, nós tínhamos que fazer um plano, tanto financeiro quanto de compras, organizacional, para poder implementar essa sala ambiente. Então, a partir daí, a gente começou a decidir, dentro dos colegiados, como poderíamos viabilizar cada uma das salas. E aí percebemos que a sala ambiente ela também faria, aqui nós temos o Fundamental 1 de manhã, aliás, Fundamental 2 de manhã e Fundamental 1 à tarde. E essa sala ambiente ela também precisava ser prática para o Fundamental 1.
Então, a ideia foi reunir cada uma das disciplinas com os professores, juntamente com os professores de Fundamental 1, que davam aula nessas salas que seriam ambientadas, para que juntos pudéssemos pensar num projeto que pudesse ser útil tanto para o Fundamental 1 quanto para o Fundamental 2. E aí fizemos um sorteio, né, de uma ordem para poder ambientar essas salas, e aí começamos a fazer o estudo financeiro. Né, o que precisa ser e ter dentro de uma sala para que ela seja ambientada para a disciplina. E aí a gente foi pensando em cada um dos projetos e os itens que poderiam compor essa sala. Então pensamos inclusive na porta, na entrada, pensamos no layout da sala, como essa sala poderia ficar organizada, pensamos em quais materiais tinham que ser comprados, quais reformas precisariam ser feitas. E a partir daí a gente esquematizou as salas. E aí a gente foi fazendo uma por uma, né, porque a quantidade de verba não é uma quantidade infinita, né, então você precisa articular esses recursos juntamente com o projeto pedagógico. E isso a gente foi trabalhando aos poucos, né, não foi algo que a gente fez de um dia para o outro, mas nessas decisões a gente decidiu ambientar a sala e também percebeu que algumas coisas tinham que ser em comum em todas elas. Né? Então, um dos itens que a gente pensou foi a questão da multimídia. Né? Então, desde 2018, a escola tem se organizado para aquisição de data show, uso dos computadores, né? Quando trocou os computadores, vieram os notebooks, nós tínhamos aqueles computadores da sala de informática, e foi a partir deles que a gente pensou em fazer a sala ambiente e também ter a tecnologia para isso. Né, então colocamos as telas, né, de data show para projeção do data show, compramos os data shows e aí articulamos, instalamos os data shows em todas as salas da unidade, junto com o projeto de cada uma das disciplinas. Né, então a sala, por exemplo, a sala de geografia, ela vai ter elementos geográficos. Então ela tem uma rosa dos ventos grafitada no teto, que ela aponta para o norte real, foi um projeto feito com bússolas aqui na escola. A gente tem uma referência de latitude e longitude para ele entender essa questão do vertical e horizontal dentro de um mapa. Na sala tem um grafite de um mapa mundi, que é para ser usado durante a aula. E a gente tem também alguns relógios, né, que compõem vários fusos horários ao mesmo tempo, para os estudantes perceberem que as horas nas diversas cidades do mundo são diferentes por conta do fuso horário. Esse projeto ele foi totalmente pensado com os professores de geografia, junto com o pessoal do Fundamental 1, para tentar um espaço voltado para a aprendizagem tanto do Fundamental 1 quanto do Fundamental 2. Então, fechava-se o projeto pedagógico em relação à sala, quais reformas, quais itens precisaria comprar. Por exemplo, na sala de inglês, a gente adquiriu dicionários da língua inglesa. Na sala de português, tem dicionários em língua portuguesa. Então, tudo isso foi feito por meio de um estudo, né? Foi aprovado o projeto, e aí uma vez aprovado o projeto pedagógico, nós tínhamos que fazer as compras e contratações. E aí, para isso, a gente articulou, né, o nosso PAA, né, que é o Plano de Atividades Anuais da PM. Então, nós articulamos para que essas reformas e esses itens pudessem ser comprados, e entramos em contato com o setor da DRE, com o financeiro da DRE, para verificar quais itens poderiam ou não ser comprados quando nós tínhamos alguma dúvida. Finalizando esse estudo pedagógico, fizemos o estudo financeiro e aí começamos a fazer a execução, né? A contratar a pessoa que ia fazer os grafites ou que ia pintar a sala, contratar o layout da sala. Então, algumas salas, por exemplo, a sala de ciências, os armários foram pensados para ter vidraria. Né? Então, a gente tem alguns armários, a gente pensou numa pia, por exemplo, porque em ciências tem as experiências e às vezes os estudantes se sujam, enfim. Então, era uma sala que tem a pia na própria sala. Né, para o aluno não precisar ir para o pátio fazer a limpeza, a higienização. A sala de arte foi outra que foi pensada na mesma coisa. A sala de arte precisava ter a pia, né, por conta do guache, por conta de pintura e tudo mais. Então, cada um desses ambientes eles foram pensados para que pudessem promover a aprendizagem. Né? Então, essa garantia do direito à aprendizagem dentro do espaço escolar, a gente pensou que ele seria facilitado quando o ambiente, que são as salas de aula, pudessem favorecer essa aprendizagem. Né? Então, óbvio que no meio do caminho a gente teve alguns tropeços, né? Como ter pensado um pouquinho mais no Fundamental 1, mais no 2 do que no 1. Então, ao longo do tempo, a gente foi adaptando o projeto, a gente foi mudando. Então, a primeira sala e a última sala têm diferenças, né? Porque a gente foi aprendendo com o tempo a fazer
né, e mudar, e comprar, adquirir os itens, usar a verba e tudo mais. Por falar em reformas, além das salas ambientes em relação às disciplinas, nós também aqui, enquanto escola, precisamos pensar também no público-alvo da educação especial. A nossa escola é uma escola térrea. Tínhamos que pensar também em um projeto que ele envolvesse um desenho universal, tanto arquitetônico quanto para aprendizagens. Né? Então, pensando em algumas mudanças aqui na escola, a gente também teve que fazer algumas adaptações na sala de recursos. Quando chegamos aqui em 2018, a sala de recursos ela ficava num lugar improvisado, né, temporário. Foi um corredor que foi desativado. E esse corredor ele foi construído uma sala. Colocou-se a alvenaria, colocou-se a porta e ele era o espaço que era destinado, mas era uma sala pequena, né, deveria ter no máximo uns 15 metros quadrados, mais ou menos, era uma sala pequena. E mal cabia os estudantes, né, para fazer as atividades e tudo mais. Então, nós tivemos que pensar num projeto, né, de mudança de espaço, e aí precisamos fazer as reformas. Nós já tínhamos idealizado essa mudança, então o colegiado teve que pensar nas mudanças. Né? Então, a gente estudou a escola, a gente fez um estudo de croquis, onde a gente poderia remanejar os espaços para que a sala de recursos pudesse acomodar de uma forma confortável os estudantes e também pudesse comportar todos os equipamentos que seriam adquiridos por essa verba do MEC. E aí nós entramos em contato com prédios e equipamentos da nossa DRE para poder verificar as mudanças, o que se poderia ser feito, o que não poderia ser feito, o que precisava de autorização, o que não precisava. Depois de todas as autorizações que nós tivemos, nós começamos a articular agora um estudo financeiro. Né? Tínhamos feito já o estudo pedagógico junto com as meninas, né, as professoras que são da sala de recursos. Tínhamos o dinheiro, né, tanto com o PTRF quanto com o PDDE, e agora precisávamos planejar a execução das obras. E a escola precisava articular esse dinheiro e comprar equipamentos. Né? Então, essa verba ela tinha uma exigência que a maior parte dos itens a serem comprados eram bens patrimoniais, como lousa digital, computador e tudo mais, e nós tínhamos uma sala que não caberia todos os recursos. Então, começamos a fazer a reestruturação de espaços, e a gente teve uma mudança entre 3 espaços da escola. Né? Então, aonde era a sala de recurso, acabou se tornando a copa dos funcionários, onde era a copa dos funcionários deu espaço ao estoque de alimentos, e aonde é o estoque de alimentos, que era uma sala que tinha praticamente o triplo de tamanho, de cerca de 40 metros quadrados, 40 e poucos metros quadrados, esse estoque acabou sendo a nossa sala de recursos. Nós tivemos que fazer as reformas, a adequação em relação à sala, e hoje a nossa sala de recursos ela é um espaço que ela consegue atender os estudantes, é um espaço amplo, e depois da reforma ela ganhou, ela ficou dinâmica. Então é uma sala que, assim como as salas ambientes, ela foi pensada, né, ela foi planejada para que a aprendizagem naquele espaço também ocorresse. Então é uma sala que todos os recursos foram instalados, a lousa digital, o computador, os tablets. Então é uma sala que tem um cantinho, tem espaços, né, para trabalhar com a psicomotricidade, tem espaço para trabalhar com os mais diversos materiais, a própria sala tem pia, né, para trabalhar tinta, trabalhar pintura, enfim. Então a sala ela foi toda pensada, a estrutura dela, a arquitetura dela, foi pensada para que os estudantes pudessem ter o melhor aproveitamento ali na sala de recursos. Então, o estudante que é público-alvo de educação especial, ele não é atendido apenas na sala regular, na sala de recursos. Ele também é atendido na sala regular. E essa sala regular, ela precisava também garantir que essas aprendizagens elas acontecessem. Frente a isso, enquanto escola, começamos a dar algumas formações para os professores. Né, tanto com as meninas da sala de recursos, que elas são especialistas na área, e por coincidência, eu como diretor, eu também tenho uma pós em educação especial e o meu mestrado também foi em educação especial, que facilitou um pouco esse contato. Então tivemos algumas formações em relação ao desenho universal para aprendizagem, para a garantia dos direitos de aprendizagens. Então, tudo isso a gente pensa em fazer, né? A gente pensou em fazer tanto nas reuniões de planejamento, nas reuniões pedagógicas, no PE, que são estudos para que o professor tenha ferramentas ou tenha um norte para poder trabalhar, né, com a sala toda. Né? Não só adaptando a atividade para o aluno público-alvo de educação especial, mas que ele pudesse pensar numa aula em que todos eles pudessem fazer. Né? Então, nós adquirimos jogos,
né? Então, todas as salas têm jogos, desde a alfabetização até das disciplinas, que seriam jogos e materiais para trabalhar com a sala toda, né? Então, quando a gente pensa no desenho universal para aprendizagem, por exemplo, a gente tem que pensar que seria uma sala na qual todos possam participar daquela atividade. Então, uma coisa que a gente percebeu, o uso das letras móveis, por exemplo. A gente adquiriu letras móveis o suficiente para todos os alunos poderem trabalhar em todas as salas de alfabetização. Era a ideia. A gente percebeu que muitos alunos com deficiência eles não tinham uma coordenação motora para a escrita, mas ele conseguia manipular as letras móveis. Só que fazer isso só com ele talvez não fosse a melhor alternativa. Então a gente começou a trabalhar a letra móvel com a sala inteira. Então, qual é a ideia? Que todos eles pudessem ter contato com esse material para a aprendizagem, para a alfabetização. Então, nós pensamos também na comunicação não verbal, introduzindo nas salas, principalmente para os estudantes que eles não são verbais, então a comunicação alternativa por meio de imagens, para que eles pudessem associar os espaços, como banheiro, como refeitório, enfim. Então, a ideia era que eles pudessem usar e também conversar com os demais estudantes para poder pegar esses sinais, né? Perceber que ele aponta para o banheiro, que ele está querendo ir para o banheiro, perceber que ele aponta para algum momento, ou também manifestar alguma emoção, como tristeza, cansaço, alegria. Para viabilizar tudo isso, principalmente em relação ao atendimento dos estudantes público-alvo da educação especial, também quanto às salas ambientes, todo esse projeto, foi essencial que a equipe gestora, né, eu como diretor, as ADs e a coordenação, que pudéssemos também nos reunir para poder fazer essas discussões, né? Por mais que seja importante nós ouvirmos a comunidade, ouvirmos os demais professores, demais servidores da unidade, é importante que a equipe gestora também não pareça perdida, né? Então, para isso, nós nos reunimos semanalmente, né, preferencialmente. É óbvio que existem semanas que às vezes a demanda acaba impossibilitando, mas nós temos nos reunido semanalmente para poder fazer essas discussões e ajustar algumas coisas. Então, fica muito claro, quando a equipe se reúne e todo mundo está alinhado, que a gente se mostre essa organização, né, com os professores, com a comunidade, com as famílias, né? Então, essas reuniões, elas têm como objetivo articular todo o trabalho entre os períodos, entre as demandas que vão acontecendo nos períodos, né? E aí a gente tem que saber como agir, né? A equipe gestora, ela tem que tomar algumas decisões, tem que saber quando essa decisão é só da equipe, quando essa decisão ela vai para algum colegiado, quando essa decisão ela ultrapassa o colegiado da escola, né? Então, a gente precisa ter esse discernimento em relação a isso, né? Porque quando a gente pensa, dando exemplo da sala ambiente ou da sala de recursos multifuncionais, esses ambientes de reforma não dependem apenas de uma decisão do diretor. Ele precisa passar por alguns colegiados. Na dúvida, se pode comprar, tem o supervisor da unidade, a gente tem os setores que atendem as escolas, né? Então, é muito difícil quando a gente fica até receoso de usar uma verba, de usar isso, usar aquilo outro, mas é necessário fazer isso, né? Porque quanto mais você conseguir compartilhar com a sua equipe, com a sua PM, com a mediação de conflitos, com o conselho de escola, as chances de dar errado são menores, né? E articular isso junto com outros órgãos, como a DRE, como a rede parceira do lado. Então, aqui na escola a gente tem nossos estudantes que são da educação especial, por exemplo, eles são atendidos por vários outros órgãos da saúde, né? Então, também é importante pensar em reuniões que articulem a escola com esses outros órgãos, como a UBS, como o CAPES, como o CRAS, como o SER, que são equipamentos públicos da própria prefeitura que podem ser articulados para poder fazer a garantia de direito.